Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza. Pessoal, então aqui a gente, em nome do curso de TADES, eu como coordenador, Rudimar, para quem não conhece, nós vamos dar início aí a uma palestra de extrema importância. Nós estamos transmitindo aí também, pessoal que está participando. Agradeço aí já de antemão a presença de todos. Eu não vou apresentar eles, vou deixar que eles mesmos se apresentem, que vendo o peixe deles mesmo, mas vocês vão gostar, tenho certeza, por ser um tema extremamente importante nos dias atuais. Tá? Então, boa palestra aí para nós e obrigado novamente. Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui nessa noite para compartilhar um tema de suma importância. Meu nome é Danilo Max Schulze. Eu sou advogado, especialista em direito empresarial aqui pela Univel. Sou especialista em LGPD pela Faculdade Legal de São Paulo. Sócio fundador da ADEC-ON Soluções em Privacidade e Segurança de Dados, que é uma empresa especializada em proteção de dados e segurança da informação. Esse aqui é o meu sócio. Olá, boa Kenzo noite Araújo. a todos. Tudo bem? É com grande satisfação que nós aceitamos o convite do professor Rudimar para que a gente possa disseminar conhecimento. E nós estamos numa época de muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, e isso faz com que nós também pensamos e refletimos se nós estamos com a segurança, não somente dentro das empresas, mas em qualquer lugar, seja numa cafeteria, em casa, ou até mesmo na faculdade. Tá? Meu nome é Kenzo Araújo, eu sou graduado na área de Ciências da Computação, eu tenho especializações na área de docência do ensino superior, e também procuro me especializar sempre na área na parte da LGPD e também na segurança da informação, também conhecida como cibersegurança. Então, o intuito maior aqui é a gente poder contribuir, tá? Ao final da palestra, nós estaremos deixando um tempo para tirar dúvidas, orientações, e a gente vai promover aqui, de uma forma bem dinâmica. Nós procuramos modificar a apresentação para que ela pudesse não ficar muito técnica, mas também não muito desgastante, tá? Para que a gente possa interagir e poder, de uma melhor forma, conscientizá-los, nas questões que refletem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e também nas questões de cibersegurança. Bom, vamos dar início então ao nosso bate-papo. Ao final teremos o espaço para perguntas, vocês fiquem à vontade. No final também teremos o e-mail para vocês anotarem e enviar para nós as dúvidas que vocês têm tanto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados ou leis correlatas e segurança da informação. Só um minutinho. Problema técnico. Pessoal, vamos ter que improvisar aqui, o passador não está conectando. Aí eu vou ser o passador. O engraçado é que funcionou até agora, mas tudo bem. Pode passar, Kenzo. Pode passar, isso. Então, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. É uma legislação, eu digo especial. Especial não só porque eu me especializei nela, porque eu trabalho com ela no meu dia a dia,
mas ela é uma norma diferente. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma norma principiológica, então ela tem a função de, além de de legislar e trazer para nós as obrigações e os deveres com relação à privacidade e proteção de dados, ela traz os direitos dos titulares dos dados pessoais e ela traz princípios e conceitos que são essenciais para o entendimento da lei. Quando se fala em legislação, em leis, em normas e afins, geralmente isso, não para mim que sou advogado, mas para muitas pessoas que não são da área do direito, já causa, digamos assim, a pessoa já fica com o pé atrás, né? Esperando que seja um texto massivo de difícil entendimento. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio de forma diferenciada. Ela é uma lei que ela é muito fácil de se entender, ela é muito fácil de ser interpretada. Obviamente, existem alguns pontos ali que demandam um conhecimento jurídico um pouquinho mais específico e um pouquinho mais abrangente, além da LGPD, porém, ela é uma legislação que ela deixa clara, melhor dizendo, para o titular dos dados, que somos nós, qual direito e como devem ser exercidos esses direitos perante a sociedade, perante os responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais. Então, é uma legislação muito interessante. Está funcionando agora? Meu técnico consertou o passador. Com relação à importância dessa lei, os direitos fundamentais, eles são aqueles direitos que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, chamados cláusulas pétreas, que são dispositivos constitucionais que eles não podem ser alterados, ou seja, são direitos e ponto final. A LGPD, ela trouxe essa questão da privacidade, da proteção de dados, que foi elevada por uma norma constitucional. Então, nós temos ali, que a emenda à Constituição Federal número 115 de 2022, ela trata sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais. Então, isso demonstra tamanha importância desse tema, que começou em 2018, apesar de que a privacidade de dados ela não vem deste século, digamos assim, ela vem de muitos anos atrás, e desde os anos de 1800 e bolinha, já haviam tratados, já haviam legislações que falavam sobre privacidade e proteção de dados, mas com a digitalização do mundo, houve uma intensificação nesse fluxo de dados, nessa troca de dados entre as pessoas, entre as empresas, entre os órgãos públicos e assim por diante. E aí se viu a necessidade de reforçar a legislação que já tratava sobre privacidade e proteção de dados com a LGPD. Então, lá no artigo 5º, hoje, nós temos o inciso 79, que fala sobre dados pessoais, o direito à proteção dos dados pessoais. Hoje é um direito fundamental, devidamente protegido pela Constituição Federal. E a LGPD, ela não surgiu do nada, né, pessoal? Ela não caiu do céu, simplesmente uma norma, ela não foi construída do zero de 2018 para cá. A construção da LGPD, ela vem do ano de 2010. Ela já vinha sendo discutida lá em Brasília, lá com o nosso poder legislativo. E em 2016 surgiu o GDPR, que é a LGPD europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Com o surgimento do GDPR lá na Europa, o Brasil se viu na necessidade de acelerar o seu processo de ter uma legislação específica sobre privacidade e proteção de dados, uma vez que a privacidade e a proteção de dados, além de direitos, deveres e obrigações,
que ela traz para que nós possamos cumprir e exigir e vivenciar, ela traz o GDPR, ele veio do ano de 2016 para cá, ele acelerou o processo no Brasil com relação a essa legislação de privacidade e proteção de dados. Então, o Brasil se viu na obrigação, uma vez que essa proteção de dados, ela se tornou algo no mercado, porque as empresas, elas estão procurando empresas que estejam, para ter relações comerciais, que estejam em processo de adequação ou que estão, pelo menos, iniciando esse processo. Países estão buscando outros países para ter relacionamento internacional, comercial, que possuem legislação voltada à privacidade e proteção de dados. Então, muito além da proteção de dados, que é um direito fundamental e que é de suma importância, essas normas, não só do Brasil, não só da Europa, mas do mundo todo, que hoje são mais ou menos 150 países que já existem, pelo menos uma lei voltada para a LGPD, se tornou algo comercial. Ou seja, aquele país, aquela empresa que não busca ter uma legislação voltada à privacidade e proteção de dados, ela sofre algumas sanções comerciais, por exemplo. Então, essa busca pela adequação também se tornou uma busca para não ficar de fora do mercado, das empresas no mercado nacional, do mercado internacional e os países, para que possam ser mantidos os relacionamentos internacionais e, obviamente, criado novos relacionamentos fundamentados com essa questão da privacidade e proteção de dados. Então, aqui os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados, rapidamente vou passar para vocês, que são os princípios, como informei, é uma norma principiológica que nos ensina o que fazer, o próprio tratamento de dados pessoais sensíveis e dados pessoais de criança e adolescente. Então, rapidamente, dados pessoais é toda e qualquer informação sobre nós. É o Danilo, o CPF, e cada cidadão que está aqui, cada CPF que temos aqui, são cidadãos, são titulares de dados pessoais. Então, o titular de dados pessoais, ele é uma pessoa física, que tem um CPF, que tem um RG. Esse titular, ele possui dados pessoais. E o que são esses dados pessoais? Dados pessoais é toda e qualquer informação que torne o indivíduo identificado ou identificável. Então, nós temos como dados pessoais o nosso RG, o nosso CPF, como eu falei há pouco. Nós temos a nossa certidão de nascimento e as informações que estão ali na nossa certidão de nascimento. Nós temos a declaração de imposto de renda, as informações que estão naquela declaração de imposto de renda. Mas, Danilo, são só documentos, dados pessoais? Não, não são só documentos. O nosso corte de cabelo é um dado pessoal. A cor dos nossos olhos é um dado pessoal. O estilo com o qual nós nos vestimos é um dado pessoal. Por quê? Porque são informações que podem nos identificar ou nos tornar identificável. Já os dados pessoais sensíveis são os dados pessoais, mas que, se revelados ou se expostos, eles podem trazer prejuízo para a pessoa. A LGPD, ela traz um rol de dados pessoais sensíveis, mas não é um rol exaustivo, porque a combinação de informações de um indivíduo para o outro, de um cidadão para o outro, pode fazer com que surja um dado pessoal sensível. Então, por exemplo, a religião é um dado pessoal sensível. A opção sexual é um dado pessoal sensível. A biometria é um dado pessoal sensível. E a fotografia, entre outros. E o rol não se acaba por aqui, porque, como eu expliquei, é uma questão de interpretação. Várias informações sobre cada uma das pessoas pode
ser pode ser um dado pessoal ou pode ser um dado sensível. Depende se aquela informação causa prejuízo, pode causar prejuízo moral ou financeiro se divulgado nas redes sociais ou por qualquer outro meio que exista. Então, uma fotografia, por exemplo, ela tem uma interpretação muito ampla. Digamos que seja uma fotografia de um RG, onde você não pode usar brincos, você não pode usar adornos de qualquer forma, certo? Agora, se aquela pessoa que tirou uma fotografia para um RG, ela possui uma tatuagem, e essa tatuagem revela, por exemplo, a religião daquela pessoa, aquela fotografia já se torna um dado pessoal sensível. Agora, a fotografia, nos últimos tempos, com a tecnologia, eu vi uma notícia que as digitais de uma pessoa foram retiradas de uma fotografia em que ela saiu assim. E essas digitais puderam ser usadas para acessar qualquer ambiente que fosse resguardado o acesso fosse por dado biométrico. Então, com essa tecnologia, se uma fotografia onde você mostra os dois dedinhos assim, com a digital virada para a câmera, se torna um dado sensível, porque a pessoa permitiu o acesso a ambiente protegido com dado biométrico, uma fotografia onde você revela a cor dos seus olhos, onde a sua íris pode ser identificada, ela acaba sendo um dado sensível. Há quem diga que não, mas nos trabalhos que eu realizo, eu trabalho com adequação à LGPD e segurança da informação nas empresas. Eu sempre oriento ao empresário, ao gerente, ao supervisor, aos colaboradores: trate fotografia como dado pessoal sensível, porque aquelas informações que constam no rosto da pessoa podem trazer se cair em mãos erradas, pode sim gerar prejuízo financeiro e prejuízo moral, dentre outras utilidades para o bem ou para o mal que a tecnologia permite que sejam realizadas hoje. Temos os dados pessoais de criança e adolescente. Quem é criança e adolescente? Artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. Até 12 anos criança, acima de 12 anos adolescente. São dados, digamos assim, ultrassensíveis. Dados pessoais de criança e adolescente devem ser tratados apenas com autorização dos pais, ou um dos pais, ou do responsável legal, ou nas possibilidades em que a lei permite, em que deve haver o tratamento direto. Então, digamos assim, numa escala de criticidade, dentro de uma organização, nós temos dados pessoais sensíveis e dados pessoais de criança e adolescente. Os direitos do titular, que estão no artigo 17, os agentes responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais, que é o controlador, o operador, e a fiscalização e as sanções administrativas. A lei abrange muito mais do que isso, só que por uma questão de tempo, eu não trouxe todas as situações, eu fiz um resumo do que a lei nos traz aí. E quem deve obediência à LGPD? Quem que deve se adequar? Quem que deve procurar seguir as diretrizes que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz? Nós temos aqui, de acordo com os artigos 1º e 3º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados, toda pessoa física ou jurídica que busque obter alguma vantagem ao efetuar o tratamento dos dados pessoais. Ou seja, pessoa física e jurídica, que vai vender um produto ou oferecer um serviço. Tá? Mas a lei traz alguma distinção, pessoa física, mas qual a quantidade de dados? Como que ela efetua esse tratamento? A Lei Geral de Proteção de Dados ela não faz distinção. Então, o que temos hoje é que
tanto aquele vendedor ambulante, e eu coloquei assim 2 exemplos bem longínquos um do outro em questão de realidade comercial, realmente para ficar bem gravado. Tanto o comerciante ambulante, o vendedor de bananas, que tem uma listinha de cliente ali, onde ele tem um nome e o valor que o cliente comprou, se ele pagou. É a listinha do fiado, né? O cara vende para receber na semana que vem. Até o pequeno comerciante ou a grande indústria, que tem milhares de colaboradores, que tem dezenas de setores, que é totalmente informatizada, que é totalmente moderna, tecnológica, precisam estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. A lei não traz hoje a distinção. Aquela empresa não precisa, essa empresa precisa, aquela pessoa não precisa, aquela pessoa precisa. Não, todas as pessoas e empresas que efetuam o tratamento de dados pessoais, eles devem obediência à Lei Geral de Proteção de Dados. E todos sabemos, se não a maioria aqui, que o processo de adequação, ele é algo complexo, ele envolve estudo de processos internos, fluxo de dados, documentação, setor por setor. É uma infinidade de tarefas que, se você olha para uma pequena empresa, que tem lá 2, 3 funcionários, 5 funcionários, você acha, primeiro, impossível cumprir tal demanda. E se você olha para uma grande organização, você pensa, mas também aqui é muito complicado, porque são muitas informações, muitos dados, não importa. Hoje a lei, ela diz que tanto um quanto o outro deve obediência à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui nós temos uma máquina de escrever muito antiga e um dispositivo informático ultramoderno. Qual a empresa que precisa se adequar? A digital ou a empresa ainda física, analógica? As duas. A Lei Geral de Proteção de Dados traz no seu conteúdo que dados físicos e dados digitais devem ser objeto, que são objeto de tratamento de dados pessoais, devem seguir as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, seja uma empresa 100% informatizada, ou seja uma empresa 100% física, que tem aquele arquivo ainda, que guarda as pastas com papéis e assim por diante, ambas devem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E o vendedor ambulante também, desde o vendedor ambulante que tem todo o seu controle no seu laptop, ou que tem o controle no caderninho, eles devem obediência à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu trouxe umas figuras importantes da LGPD, que são os atores. Nós chamamos de figuras, chamamos de atores, que é o titular dos dados pessoais, que somos nós. Somos os CPFs aqui, os RGs e os CPFs, que temos os nossos direitos a serem exercidos perante a sociedade, perante as empresas, perante os agentes de tratamento de dados pessoais. Nós temos o controlador e o operador. O controlador é quem ordena o tratamento de dados pessoais. É quem manda e o operador é quem obedece. Vou dar um exemplo para ficar gravado na memória de vocês. O controlador é uma empresa onde a empresa possui um convênio com o plano de saúde, certo? Ou a empresa possui um convênio com uma instituição bancária para abrir a conta salário do funcionário e com o plano de saúde para gerar o benefício do plano de saúde com desconto um pouquinho mais barato para o seu colaborador. Quem possui os dados pessoais daquele colaborador? É o controlador e a empresa onde ele trabalha. E quem efetua o tratamento de dados pessoais? É o plano de saúde e a instituição financeira. Por quê? Porque a empresa pega as informações daquele colaborador e diz assim para o plano de saúde: olha, plano de saúde, eu preciso que você cadastre o meu colaborador, porque eu quero que ele seja beneficiado
pelo plano de saúde. Eu quero, o controlador vai até a instituição financeira e diz assim: olha, instituição financeira, eu vou passar os dados pessoais do meu colaborador, porque eu preciso que você abra uma conta salário para que ele receba o salário dele mensalmente. Eu dei um exemplo bem simples, mas em algumas situações, tanto o operador quanto o controlador podem ser a mesma empresa, a mesma pessoa. Podem existir ainda subcontroladores, suboperadores e assim por diante. Cada caso deve ser analisado em separado. Por quê? Porque se um dia houver a necessidade de prestação de contas, no que diz respeito a fluxo de dados, no que diz respeito à adequação à LGPD, essa definição dentro das organizações devem estar perfeitamente organizadas. Quem é controlador na relação com o seu cliente? Quem é operador na relação com o seu fornecedor? E assim por diante. Outras figuras importantes, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é, eu costumo brincar, é a Receita Federal dos dados pessoais. É quem vai fiscalizar, é quem vai aplicar as penalidades. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos ali o titular, o operador e o controlador. No meio, nós temos um cidadão, porém esse cidadão, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Nós temos o DPO, que é o encarregado de dados pessoais. O que faz esse encarregado de dados pessoais? O encarregado de dados pessoais, ele faz a fiscalização e a comunicação entre controlador, operador, a ANPD controlador, a ANPD operador, e ele colabora no fluxo dessas informações. Então, por exemplo, se o controlador receber uma notificação da ANPD requerendo informações sobre o processo de adequação da empresa, quem vai receber essa notificação e quem vai repassar essa notificação para o responsável, que pode ser um membro do comitê multidisciplinar, pode ser o próprio responsável pelo operador, pelo controlador, é o DPO. O DPO que vai repassar essa informação, essa notificação que ele recebeu. Se a empresa recebeu uma notificação, uma intimação de um processo já ajuizado, quem vai receber essa intimação é o DPO, para ele se inteirar do assunto e ele vai conversar com o responsável pelo tratamento de dados pessoais dentro daquela organização. Obviamente, ele não vai poder representar nem o controlador e nem o operador perante o juízo. Para isso, a pessoa deve ser advogado. Mas quem vai tomar essas informações e repassar as informações necessárias é o DPO. Inclusive, agora no ano de 2022, o DPO é uma profissão oficial. Ela já tem o cadastro, ela tem o registro, o número CBO, que é a classificação laboral, e hoje ele pode ser qualquer cidadão que se especialize na área e que tenha conhecimento, pode ser contratado por uma empresa, seja por CNPJ, um contrato de prestação de serviço, ou mesmo CLT, registrado em carteira de trabalho como DPO, encarregado de dados pessoais. Então, é uma figura importantíssima, essa do DPO, e fica a dica, um campo de trabalho enorme para vocês que estão na faculdade, ainda aqueles que não definiram o campo de atuação. É uma profissão, não digo que é uma profissão do futuro, é uma profissão do hoje, atual. DPO ser especialista em privacidade e proteção de dados. Nós temos aqui a ANPD, eu já falei um pouco sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza e vai aplicar as sanções administrativas e vai receber também as defesas, né? Porque da mesma forma que a empresa ou a pessoa que efetua o tratamento de dados pessoais, ela receber uma notificação da ANPD, vai ter o prazo de defesa e possivelmente numa negativa de êxito nesse recurso administrativo, poderá recorrer ao Poder Judiciário e assim por diante.
mas a ANPD é a autoridade responsável pela privacidade e proteção de dados no Brasil. Sanções administrativas. Isso é algo que assusta e muito os empresários do Brasil todo. 90% das empresas que eu tenho contato, o primeiro ponto que elas falam, meu Deus, isso aí pode me gerar uma multa de 50 milhões de reais. Realmente pode, mas nós temos aqui multa de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões. Então, para chegar a 50 milhões e você levar uma multa de 2%, o faturamento da empresa tem que ser altíssimo, tem que ser na casa de bilhões. Então, é preocupante? É, mas uma empresa organizada, ela consegue, na pior das hipóteses, digamos assim, efetuar o pagamento de uma multa. Mas isso é o que nós devemos evitar. Mas o primeiro ponto não é a multa, porque a preocupação do empresário é que na primeira vez que ele for notificado, na primeira vez que ele for visitado, digamos assim, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou se ele recebeu uma intimação, uma chamada do Ministério Público para prestar contas, ou do PROCON, ou do próprio titular dos dados pessoais que fez uma denúncia, ele vai ser multado. Não, primeiro ele vai ser advertido, vai levar uma advertência e vai ter um prazo para regularizar a situação da empresa dele. Mas qual é o prazo? Não temos. A LGPD não trouxe esse prazo. Então, nós podemos interpretar de que forma? Bom, se você trabalha para a empresa, você presta serviço para a empresa, se você é um advogado que atua na área de privacidade e proteção de dados e defende uma empresa, você vai querer o maior prazo possível. Pode ser, mas a lei, a autoridade nacional vai definir o quê? Não sabemos. Pode ser 15 dias, impossível, né, você fazer uma adequação em 15 dias. Pode ser 30, 60, 90, 6 meses, 1 ano, não sabemos. Mas o que nós temos é que a advertência é a primeira ação que a ANPD pode fazer contra a empresa. Aí temos a multa, no valor de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões, a multa diária, nos limites também desses 2% e 50 milhões, e nós temos a publicização da infração, que na minha visão, essa é uma opinião pessoal minha, como profissional da área, é uma das piores penalidades que uma empresa pode sofrer. Por quê? Digamos que você leve uma multa ali de R$1 milhão, depende do faturamento da empresa, depende da quantidade de infrações que a empresa estiver cometendo, mas vamos supor que a empresa leve uma multa de R$1 milhão. Essa empresa que levou uma multa de R$1 milhão, ela vai poder recorrer administrativamente, ela vai poder, se ela perder o recurso administrativo, ela vai poder entrar com uma ação no Poder Judiciário, pedindo uma liminar, com suspensão do pagamento da multa, e vai discutir isso por 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou até mais. Agora, quando a empresa tiver, lógico, depois de apurada a infração, depois de realmente investigado e esclarecido de que houve realmente a infração e que houve o desrespeito à privacidade e proteção de dados do determinado cidadão ou dos determinados cidadãos, a empresa vai ter a publicização da infração. Ou seja, a empresa XYZ foi multada porque não respeitou a privacidade e a proteção de dados. Mas Danilo, tudo bem, vai ser divulgado aonde? Possivelmente no site da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas uma vez que está divulgado no site da ANPD, que é público, quanto tempo vocês acham que leva para essa notícia se espalhar pelo Brasil e pelo mundo, dependendo da empresa? É questão de minutos, é questão de horas.
essa notícia e correr muito longe. Essa publicização pode chegar aos olhos e aos ouvidos de quem? De um cliente que essa empresa tem, de um fornecedor importante que essa empresa tem, e assim por diante. De um possível cliente que possa estar pensando ou negociando um contrato de prestação de serviços ou de fornecimento de bens, e esse contrato pode não ser fechado. E digamos que esse contrato seja um contrato de 10 milhões. Não seria muito melhor levar uma multa de 1 milhão? Com certeza. Uma empresa organizada, uma empresa que se prepara para essas eventualidades, ela tem no seu caixa o recurso financeiro para fechar esse gap. Agora, como é que ela vai evitar que a notícia de que ela é uma empresa que não respeita os dados pessoais circular pela internet pelo mundo inteiro? Não tem como. É informação pública. Ela não tem nem fundamento jurídico para tentar barrar essa publicização. Então, na minha visão, é uma das penalidades, eu creio que seja uma das mais graves para uma organização. Aí nós temos aí bloqueio dos dados pessoais até a regularização, eliminação dos dados pessoais, suspensão do funcionamento do banco de dados ou suspensão da atividade de tratamento, proibição total ou parcial do tratamento de dados. Aí eu digo para vocês, uma startup que a sua máquina é o fluxo de dados. A startup que depende de tratamento de dados para ter a sua atividade empresarial funcionando. Se receber uma dessas penalidades, ela vai conseguir continuar trabalhando? Não vai. Se ela levar uma multa, ela consegue? Consegue. Pode até sofrer um pouco, às vezes tem que descapitalizar, às vezes fazer um financiamento para cobrir aquela multa. Tudo bem. Agora, se ela não puder utilizar o banco de dados que ela possui, não tem como. É a mesma coisa que fechar proibir uma indústria de alimentos de entrar os produtos os insumos para ela produzir o alimento. A empresa para. Hoje, a maioria das startups, ela dependem de dados pessoais para funcionar. Então, muitas empresas não teriam como manter as portas abertas se levasse uma das sanções dessa, uma das penalidades dessa. Seria muito melhor levar uma multa do que ter o seu banco de dados ou eliminado ou suspenso por um certo período. E aqui, já finalizando a minha parte, depois o Kenzo vai falar sobre segurança da informação, as vantagens de estar adequado à LGPD. Primeiro ponto é conformidade com a lei, obviamente. As leis, elas são criadas para que nós, cidadãos, e para que as empresas as respeitem e as cumpram, certo? Evitar ou mitigar as penalidades. Todas aquelas penalidades que nós vimos ali, advertência, multa pecuniária, suspensão do banco de dados e assim por diante, se a empresa estiver adequada, ela pode evitar de ser aplicada uma penalidade ou mitigar, depende da situação. Evitar processos judiciais cíveis e trabalhistas. É isso mesmo, já temos processos. Hoje no Brasil nós temos mais de 1.000 processos, entre cíveis e trabalhistas, ajuizados, com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados. Valorização da empresa perante o exigente mercado. A proteção de dados, ela se tornou, como eu falei anteriormente, há pouco, ela se tornou uma questão de mercado. Então, empresas adequadas estão buscando empresas adequadas para ter relacionamento comercial. Países adequados estão buscando países que possuem legislação em proteção de dados estão procurando países que possuem legislação em proteção de dados, para manter e para criar relação comercial. Então, a empresa, e hoje já é uma realidade, certo? Nos Estados Unidos, empresas que estão na Bolsa de Valores, na Nasdaq,
tiveram uma valorização de até 20%, porque estavam adequadas ou em processo avançado de adequação à regulamentação, não a LGPD, obviamente, mas a regulamentação de privacidade e proteção de dados lá nos Estados Unidos. Então, no Brasil, não vai ser diferente, porque as grandes empresas, se você, por exemplo, você pega a TOTUS, que é uma grande empresa na área de TI, ela está adequada à LGPD e em constante processo de monitoramento. É uma empresa de capital aberto e que tem buscado empresas também com esse perfil. Essa semana, eu tive uma situação onde o empresário me procurou. Ele é fornecedor da Philips. Aliás, ele é parceiro de negócio da Philips. Ele vende um produto da Philips. A Philips, uma multinacional, mandou uma planilha de Excel para ele, com mais ou menos umas 15 abas, e cada aba repleta de perguntas e informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre segurança da informação, sobre adequação. Eu conversei com a pessoa, ele falou, Danilo, eu não sei por onde começar. É uma multinacional que está exigindo de uma empresa pequena. É uma empresa pequena, são 2 sócios e alguns representantes que atuam no estado mais no norte do país e que se depararam com o e-mail da parceira deles com um monte de exigências. Então, isso já é uma realidade. Isso já está acontecendo e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para botar, digamos assim, ordem no que diz respeito à privacidade e proteção de dados. Quem aqui já recebeu ligações indesejadas, e-mails indesejados, mensagens indesejadas? Isso é diariamente. Eu creio que todos recebem, e é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, que as legislações de privacidade e proteção de dados no Brasil e no mundo foram criadas para iniciar uma contenção desses abusos que são realizados por essas grandes empresas. E essa adequação, ela está sendo exigida porque, se eu estou adequado, a empresa diz, eu não vou arriscar contratar quem não está adequado. Porque assim, meus amigos, rapidamente um detalhe da LGPD. Se uma empresa tem relação comercial com outra, empresa A e empresa B, tem relação comercial uma com a outra, mesmo que uma esteja adequada, só que ela mantém relação comercial com uma empresa que não está adequada, ela pode ser penalizada. Porque existe no direito a questão da culpa na eleição, a culpa na escolha, a culpa em elegendo, e também tem a culpa na não fiscalização, na culpa em vigilando. Então, se a empresa tem parceiros de negócio, clientes, fornecedores, que não estão adequados à LGPD, ela deve tomar providências para que essa empresa ela preste contas sobre o fluxo de dados pessoais que existe dentro da sua organização. Porque se ela não fizer nada e houver uma fiscalização e essa empresa que não está adequada for notificada pela ANPD e for penalizada, essa penalidade vai refletir nessa empresa parceira. Isso se chama efeito cascata. É isso que a LGPD, esse também é um dos grandes receios dos empresários. Nós, da DEC-ON, já temos lidado com algumas situações em que já clientes estão notificando fornecedores, notificando outros clientes, para que eles cobrem uma iniciativa dessas empresas parceiras. Porque se eles não cobrarem, a penalidade pode ser maior se for aplicada. Manter a boa imagem e fama da corporação perante a sociedade, perante clientes, parceiros e fornecedores. Manter a carteira de clientes, fornecedores e parceiros, e aumentar a carteira de clientes.
Porque justamente pela questão mercadológica, pela característica de mercado que a LGPD tem hoje. Empresa adequada, buscando empresas parceiras que também estão adequadas, ou ao menos em processo de adequação. Agora, esse último ponto, eu creio que já vai pegar muitos aqui de surpresa. Participação em processo licitatório. Ano passado já, eu me deparei com a situação, aliás, algumas situações onde o cliente me ligou, o cliente ativamente participa de licitações, a empresa dele basicamente vive de contratos com prefeituras, mandou alguns editais de alguns municípios do estado do Paraná, onde um dos requisitos era comprovar a adequação, ou ao menos o processo de adequação à LGPD existente dentro da organização. E aí o cliente liga para você apavorado. Danilo, precisamos elaborar um relatório para enviar para a prefeitura junto com a documentação do edital de licitação. Isso é seleção de mercado. É a questão mercadológica que envolve a LGPD e é um caminho sem volta. Com o tempo, mais e mais municípios vão aderir a essa exigência e as empresas vão ter que buscar a cada dia mais estar de acordo com a lei. E um detalhe importante, a adequação à LGPD, ela não acaba. Por quê? Digamos que você tem uma organização com 10 funcionários, com 50 funcionários. Você troca um funcionário. Você tem que conscientizar aquele funcionário que entrou. Ele tem que entender o processo interno, ele tem que saber que a empresa é adequada à LGPD, ele tem que saber as questões de políticas, de governança, de boas práticas que existem dentro daquela empresa. Então, é algo que não acaba, é cíclico. E outra, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo muito novo e muita evolução legislativa ainda está por vir. Muita coisa nova, muita novidade da NPD, do Poder Legislativo, vai surgir com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você atua numa organização, no processo de adequação, você sim entrega um relatório, mas aquele relatório não é o fim da jornada. O final desse processo de adequação é apenas o começo de um trabalho que vai durar enquanto aquela empresa estiver de portas abertas e desenvolvendo a sua atividade empresarial. Meus amigos e minhas amigas, sobre LGPD, em decorrência do tempo, nós teríamos aí assunto para ficar aqui horas, se não dias, falando sobre isso. É um tema muito novo, mas que existe aí muita ramificação, muito assunto. Eu agradeço a vocês pela atenção e vou passar a palavra agora para o meu sócio, Quinhos Araújo, que vai tratar com vocês sobre segurança da informação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom, pessoal, já deu para cansar um pouquinho, né? É muito conteúdo, é muita coisa, muita informação. E é muito importante aqui que vocês, que vão ser empresários ou já são, que vocês vão trabalhar em alguma corporação, organização, é muito importante esse consentimento, né? Essa conscientização do porquê da existência dessa lei. Então, o que tudo isso, né, vai influenciar dentro das empresas, mas não somente dentro das empresas, vai influenciar na sua vida. E agora a gente vai estar olhando para isso. Então, ao menos 8 vazamentos de dados aconteceram no Brasil em 2021. Tá? Então, são dados assim gigantescos. Este ano também nós tivemos bastante, né, vazamentos de dados com a questão do Serasa, foram mais de 246 milhões de dados vazados. E isso faz com que nós refletimos que muitas vezes existem cadastros que não há necessidade de você informar CPF,
número de telefone ou qualquer outra informação que muitas vezes não vai competir para aquele cadastro. Então, tome muito cuidado com essas questões. O objetivo dessa palestra é apresentar de uma forma intuitiva, trazendo o nosso dia a dia, atrelado com as situações que já aconteceram, tá? Então aqui, levanta a mão para mim, fazendo um favor. Quantas pessoas aqui têm smartphone? Quantas pessoas aqui têm notebook, computador? E quantas pessoas aqui têm Echo Dot, por exemplo? Echo Dot é Alexia, tem algumas outras variações aí de Echo Dot. Tá. Então, quantas pessoas aqui têm Wi-Fi em casa? Tudo isso se transforma em vulnerabilidades. Por quê? A gente vai entrar em todos os meandros dessas situações, onde faz com que cada um de vocês não é somente comprar o equipamento, deixar todas as informações que eles acompanham, como cadastro, padrões, usuário admin, com senha admin. Por quê? Muitas vezes esses equipamentos acabam ficando visíveis na internet. Então, existem sites que ficam buscando essas vulnerabilidades em todo mundo. Tá? Então, o objetivo nosso aqui não é trazer muitas informações nesse sentido, porque a gente não quer instigar, a gente só quer mostrar para tomar cuidado. Tá? Então, o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, ele já traz essas questões, né? E é muito importante para que vocês buscam, né, esses tipos de informações do que está acontecendo em todo mundo. Então, nós tivemos aí também o vazamento de dados do Netshoes, né, e isso custou mais de 500 mil à empresa. Por quê? Não é somente o valor, igual aconteceu com a Americana, já chegou mais de 1 bilhão de prejuízo para a empresa. Não somente pelo valor de multa, nem pela questão da ação que aconteceu, mas porque ele acaba perdendo a credibilidade, a segurança. Os consumidores acabam perdendo essa segurança e acabam reduzindo as suas compras nesses lugares. Então, para que tudo isso, né, seja mitigado nas questões de risco, então a gente vai instruí-los da melhor forma. Então, como todos aqui, né, utilizam muitas tecnologias no seu dia a dia de trabalho, então nós temos lá as questões de acesso à internet. E em vários sites nós temos lá as questões do local do endereço. Né? Lá na barrinha de endereço tem lá um cadeadinho. E, às vezes, esse cadeadinho, ele está com um risquinho. E por mais que você utilize lá https, www.comercial.com.br, o site onde você está comprando, por exemplo, ele estando, porque muitas vezes aquele certificado daquela empresa, ele não está compatível com aquela versão do seu navegador, por exemplo. Pode acontecer. E muitas vezes aquele dado que você está inserindo, que você está navegando, ele não está sendo criptografado. Então, vocês têm que ter uma atenção muito grande, porque a informação que vocês estão inserindo, seja no momento de um cadastro de informação, ou até mesmo utilizando o login e senha, ele pode ser interceptado e automaticamente, né, o hacker, utilizando-se de algum malware, ele poderá, né, estar se utilizando daquela informação para estar realizando uma compra e te causando dor de cabeça, prejuízo. Tá? Então, nós tivemos aí o caso da Cirela, né, que ela teve aí multa acima de 10 mil por infração. O que é essa, a que o doutor tinha mencionado, né? Que é por infração até 50 milhões ou 2% do faturamento da empresa. É porque muitas vezes não foi somente uma pessoa que acabou sendo, né, tendo seus dados vazados. Pode ser que teve 10, 20, 100, 200 pessoas. E o que isso impacta? Então, essas 20 pessoas, elas terão que ser indenizadas.
elas tiveram um dano moral, muitas vezes elas tiveram seus dados vazados, suas fotos, né? Então, muitas vezes isso acaba impactando não somente, né, em uma simples multa, mas sim em várias questões que acabam, né, degrinindo até a imagem da empresa. E nesse caso em específico, o que acontecia? Muitas pessoas chegavam para visitar os apartamentos, né? E quando eles saíam dessa visita, porque tinha o showroom, tinha os móveis planejados, e quando eles saíam, né, viu o apartamento para comprar, aí eles acabavam recebendo ligações de empresas vendendo os móveis planejados, empresas vendendo ar-condicionado, jogo de cozinha, e por aí vai. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas elas pegam seus dados num formulário de preenchimento, falando que é protocolo da empresa armazenar as informações das pessoas, né, pedindo consentimento, mas muitas vezes a gente acaba nem lendo. Ah, mas para que essas informações? E lá embaixo está escrito lá, mas vai ser divulgados para terceiro ou compartilhado. Então, muitas vezes você não dando consentimento, né, é um direito seu. Tá? Então, isso tem que ser muito observado. Tá? Ranking de vazamento de dados no Brasil é o 12º colocado. Então, muitos sites nacionais e internacionais, eles têm uma quantidade de massa de informação muito grande. Né? Aqui, quem lembra do caso da Cambridge Analytica? Né? Então, foi uma situação que aconteceu, né, através de uma vulnerabilidade dos sistemas. Eles começaram a linkar informações de perfis para que pessoas do poder oposto visualizassem coisas que mostravam e faziam com que elas pensassem diferente do poder que estava sendo a presidência concorrente. Então, eles utilizaram de uma artimanha, de uma vulnerabilidade, para fazer com que as pessoas mudassem a opinião de voto. Então, isso faz com que, muitas vezes, o que nós colocamos, que daí entra nas questões que o doutor mencionou, né? Você, muitas vezes, com a sua foto, você consegue identificar, né, qual que é o sexo, qual que é a etnia, qual que é a religião, muitas vezes. Né? Então, isso faz com que muitas informações como essa, elas acabam sendo utilizadas de uma forma para manipular as pessoas. Pagamento por resgates de dados aumenta 78% em 2021. Né? Então, muitas pessoas aqui já ouviram falar do ransomware. Né? Ransomware, um dos famosos foi o WannaCry. Foi logo quando começou a ter várias empresas, né, tendo seus dados criptografados. E isso fazia com que, a partir do momento que ela tinha todos os seus dados criptografados, ela cobrava um sequestro, né, um valor monetário sobre aquela criptografia, onde eles tinham que realizar o pagamento, ou senão aquelas informações ou poderiam parar na Deep Web, ou eles não iriam devolver aquelas informações. Então, várias empresas foram lá e pagaram o sequestro, e muitas vezes, no primeiro pagamento, elas acabaram não realizando a entrega, eles tiveram que pagar mais para conseguir receber essas informações de volta. Tá? Então, isso acabou gerando um impacto gigantesco dentro das empresas. E a gente não precisa ir muito longe. Nós tivemos situações aqui em Cascavel que tiveram empresas que tiveram seus dados criptografados e, coincidentemente, eles notaram que os hackers, eles analisaram as informações que essa empresa tinha e eles cobraram um valor que compensava a empresa pagar para obter os dados por conta
das mercadorias que ela tinha em consignados, em créditos, e fez com que ela desembolsasse um valor significativo para obter novamente seus dados. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos damos conta, mas muitas vezes a empresa ela é infectada por querer trazer tecnologia, disponibilizar acessibilidade, e ela acaba liberando, por exemplo, a Wi-Fi da empresa, né? Principalmente nas micros e pequenas empresas, elas acabam deixando a mesma rede liberada para os seus profissionais. E muitas vezes o equipamento que foi lá, o filho, né, acabou instalando um aplicativo, e aquele aplicativo continha um malware, e esse malware acabou infectando a rede da empresa. Por quê? Porque muitas vezes não é infectar somente o computador ou o notebook. Ele vai infectar o smartphone, ele vai infectar o computador, o notebook, até mesmo os equipamentos que fornecem esse compartilhamento de rede. Tá? Banco Pan confirma e detalha vazamento de dados. Então, uma das coisas que a lei ela exige, né, que as empresas se adequem. E como que é essa adequação, né? Então nós temos ali a questão que o banco falou, não, ó, nós tivemos vazamento de dados, e ela ainda detalha, olha, porque é uma obrigação da empresa, quando há um incidente, ela publicar para que as pessoas elas tenham conhecimento de que seu dado ele foi vazado. E muitas vezes ter o conhecimento dos seus dados vazados é para que as pessoas possam, de alguma forma, realizar uma alteração de senha. Muitas vezes, dependendo do impacto, ela vai alterar seu número de celular e por aí vai, né? Então, para que ela se precaver, para que ela não fique exposta, porque dependendo da pessoa, ela não vai conseguir ficar com aquele número de celular mais. Então, existem N fatores que eles vão ter que realizar para que isso seja, né, reduzido o impacto da sua vida. Outro detalhe é como que a NPD ela vai entrar na empresa e a empresa vai falar, não, aqui a gente, nós estamos aqui todos, aqui tem adequação à LGPD. É tudo através de documentação. Então, um dos itens, né, que é crucial para as empresas são as políticas, né? Quais são essas políticas que regem dentro de uma organização para que quando há algum incidente, algum vazamento, a NPD ela vai chegar e ela vai querer verificar se a empresa ela estava em adequação, se ela estava já adequada, quais eram as rotinas, né, de anonimização, de pseudo-anonimização, de mitigação de risco, de backup, criptografia, armazenamento, todas as possíveis situações que possam colocar em risco a operação daquela empresa. Por quê? Porque ela compromete cada um de nós que tem um dado dentro daquela empresa. Então, através da política de segurança da informação, da política de cookies, porque lá no site você consegue fazer a leitura e lá vai estar dizendo como é feito o tratamento dos seus dados, através da política de privacidade dos dados. Então, através destas políticas, vocês conseguem, né? Quem aqui já leu alguma política de privacidade em algum site? São poucos. São poucos. E lá, ele mostra como é realizado o tratamento dos seus dados. Por isso que, em boa parte agora dos sites que vocês acessam, lá tem a forma de como é tratado os cookies, né? Por quê? Porque através dos cookies eles vão conseguir analisar não somente pelo funcionamento do sistema, mas eles conseguem entender quais sites que vocês acessam através dos cookies que vocês têm no seu navegador. Então ele consegue entender quais foram as últimas pesquisas que vocês fizeram,
se vocês estão procurando uma roupa, se vocês estão procurando um sapato, se vocês estão procurando um eletrônico. E é através de tudo isso que muitas vezes você está acessando lá uma rede social e aparecem as propagandas mostrando, induzindo vocês a comprarem através daquela promoção. Sistemas do Tribunal de Contas do Paraná sofrem ataque cibernético, né? Então, uma das coisas que eu mencionei aqui, que o cuidado, ele não é só dentro da empresa, mas também dentro de casa. Por quê? Porque em várias situações, nós estamos expostos aos riscos. Quais são esses riscos? Os riscos são que, a partir do momento que você está disposto a estar acessando a internet, você já está exposto a um risco. Só que a partir do momento que você está com acesso à internet, porém você não traz algumas práticas, boas práticas de utilização dos equipamentos, e muitas vezes ele traz lá, para você alterar sua senha aqui, para você colocar a senha aqui, é assim, para você aumentar a segurança é assado. Muitas vezes, pela praticidade, aí você utiliza lá o wizard, next, finish, conectou, estou navegando, e vida que segue. E muitas vezes, nesse vida que segue, as pessoas mal intencionadas, que muitas vezes são pessoas que são próximas de vocês, ou que vocês acabaram nas redes sociais chamando a atenção, e essas pessoas, elas podem estar te monitorando de várias formas. O local aonde você vai, o que você gosta, qual o tipo de roupa, qual o tipo de perfume. E através dessas características, que muitas vezes, com seus dados vazados, eles vão lá buscar nesses dados vazados, que muitas vezes tem algumas senhas de vocês lá expostas, eles conseguem entender qual é a forma que vocês constroem a sua senha. E através dessa construção da senha de vocês, se vocês já chegaram a trocar, é através desta forma que eles vão tentar encontrar uma forma, numa base de dados, para que ele consiga, através de um brute force, acessar as informações de vocês. E muitas vezes a prática, ela não vai ter mais essa questão. Eles falam, muitos hackers, eles falam assim, não, as pessoas elas não conseguem me enxergar como um hacker. Eu sou uma pessoa normal, simples. O que elas fazem? Elas seguem as pessoas, elas conseguem identificar que você tem uma Wi-Fi, elas conseguem clonar a sua Wi-Fi, e muitas vezes você, as pessoas que participam da sua rede de relacionamento, quando chega na sua casa, você, não, conecta aqui. E daí ela acaba conectando, só que muitas vezes não primeiramente no seu Wi-Fi, ela está conectando nesse clonado. E só que da próxima vez que ela chegar lá na sua casa, ela vai conectar no seu equipamento. E é aí que mora o perigo, porque ela estava infectada e ela vai acabar infectando o seu equipamento. E é depois que o processo vem sendo analisado e, consequentemente, ele consegue entender quais são os equipamentos que você tem, quais são as tecnologias, qual o tipo de TV, se a sua TV tem um webcam ou não, se o seu equipamento, seu videogame tem câmera ou não, se você tem rede de monitoramento, qual é o tipo de equipamento que você tem dentro da sua casa. Porque normalmente eles estão plugados tudo num único equipamento. Então vocês veem e notam o quanto vocês estão ficando vulneráveis a esse processo? Então, a partir deste momento, é um momento de reflexão. Quais são as boas práticas que eu tenho que ter dentro de casa para que minha vida ela não fique exposta também? E uma das questões que muitas vezes nós vemos esses dados vazados são situações que foi conseguido através de pessoas, e não através de uma invasão com vulnerabilidades de um firewall. Elas vão para o processo mais vulnerável. Eles vão tentar, através de uma engenharia social, fazer com que as pessoas deem a porta, abram a porta dentro de uma empresa para ela conseguir acessar as informações lá dentro. Nós, como somos
membros, né, da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Se vocês quiserem, depois nós vamos estar deixando disponível a apresentação. Aqui é um dos lugares que vocês podem acompanhar com as datas, quais são os estados, os municípios, né, e o que eles estão sendo autuados. Eles já estão, né, já tem uma previsão de multa, que ali contém os valores das multas das empresas. Por que está sendo exposto também? Porque muitas vezes vocês visualizando e conhecendo as empresas, e elas não resolvendo as suas vulnerabilidades, de deixar o processo mais seguro, vocês conseguem, através desses mecanismos, entender aonde comprar, como comprar, né, das melhores lojas, por exemplo, comerciais de e-commerce, através dessas pesquisas também, né? Então, muitas vezes, você também tem que tomar muito cuidado. Teve uma situação que o metrô de São Paulo, ele foi multado, eu não me recordo o valor da multa, mas foi por questões mesmo de vazamento de dados, né? A forma que eles estavam atuando mexia com dados pessoais de toda a população lá do estado de São Paulo, tá? Então, eu sempre falando aqui malware, mas o que é um malware, né? Então, nós temos ali, ele é um software malicioso. Então, ele pode ser um vírus, ele pode ser um spyware, um trojan, né? Ele pode ser um ransomware. Todas essas variações, elas entram nessa categoria de um malware, tá? Muitas vezes vocês não ouviram a palavra trojan, mas é um cavalo de Troia, tá? Então, ele simplesmente se instala na máquina e ele serve como um espião lá para que o hacker consegue entrar no equipamento e obter acesso aos dispositivos acessórios do seu equipamento e poder fazer a manipulação que ele quiser, tá? O antivírus. O antivírus, ele vem como uma vacina, né? Nós aí tivemos a parte do Covid, né? Então, nós tivemos aí a AstraZeneca, e outras variações aí de vacinas, e nós temos aí várias vacinas, né, antivírus, para que vocês possam instalar em seus equipamentos. Uma das coisas que nós estávamos conversando antes do evento era uma situação referente às vulnerabilidades, quando eu mencionei referente ao cadeadinho lá. Quando ele não está utilizando HTTPS, ou até mesmo ele está utilizando HTTPS, mas tem um risquinho, os dados que você digita dentro daquela tela de login, ele pode ser interceptado e ele não está sendo criptografado, tá? Então, qual é a forma, então, Kenzo, que nós poderíamos estar acessando aquele link e nós estaríamos criptografando as informações? Existem duas formas. Uma, ajustar o certificado SSL daquele site, para que ele continue criptografando aquelas informações trafegadas lá, ou você utilizando uma VPN, que em vários antivírus hoje, eles já fornecem essa opção para que você utilize a VPN e através da sua VPN você vai conseguir utilizar para fazer o acesso ao banco, para você fazer suas compras, e esses dados estarão sendo criptografados, tá? Tá. Phishing. O phishing vocês conhecem também como engenharia social, tá? Ele é um ato de enganar o usuário para que entregue informações pessoal. Então, muitas vezes, o que acontece? A engenharia social que vai ser entregue, ela vai ser entregue através, eu estou buscando compras, e como eu falei, dentro dos cookies da sua navegação, contém informações como o seu e-mail também. Seu e-mail, quem que você é, aonde você acessou, o que que você pesquisou, o que que você buscou. E uma das coisas que os hackers, eles vão buscando
é, além daquela pesquisa que você fez, o que você está querendo comprar. E muitas vezes não acontece você falando, ou às vezes você digitando lá, não chega um e-mail para vocês, daquilo lá que você estava pesquisando. Então, por quê? Porque em muitos sites que vocês acabaram pesquisando, ele estava só buscando informações para tentar fazer uma engenharia social através de um e-commerce. E quando vocês clicam para comprar, ele direciona para um link onde não contém exatamente aqueles produtos. Ele é um clone de um site de vendas. Tá? Em outros casos, como em situações de maior magnitude, tem situações onde o hacker ele vai e pesquisa aquela determinada pessoa, ela analisa, avalia todo o cenário dela, e o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, ele quer invadir uma grande empresa, porém, ele precisa entender a vulnerabilidade de cada um. E muitas vezes vai ter um período que você largou do namorado, você largou da namorada, você está carente, e daí vai aparecer uma pessoa linda e maravilhosa do jeito que você sempre quis, e ela fala sempre o que você gostaria de ouvir. E é aí que mora o perigo. Então, tome muito cuidado, que muitas vezes, além de você ter os seus dados vazados, vai acontecer também ele conseguir o que ele estava buscando, que era uma invasão dentro daquela empresa onde você trabalha. Tá? Então, todas essas questões, elas são cruciais para que você tenha sempre o pé atrás e sempre procure validar se realmente qual é a autenticidade, né? Qual que é a questão daquela situação que você está naquele momento. A parte de hackeamento, né? É um acesso remoto através de um software que permite que o usuário acesse o controle de um computador, né? Então, a partir do momento que ele alojou, ele já tem o domínio da sua máquina, muitas vezes você já foi hackeado, a pessoa já verificou, só que ela achou que não, por fim, não valeria a pena roubar suas informações, porque ela não queria te causar nenhum dano, mas ela já acabou te analisando. E uma das coisas que nós trouxemos aqui são algumas ferramentas, né, e recursos, por exemplo, que o Google lançou agora no site principal dele, que é onde do lado esquerdo, lá no menu sanduíche, você clicando lá, você pode solicitar o não acompanhamento das suas buscas, das suas pesquisas e outras informações que ele se utiliza, né, como sua localização. Quem tem smartphone aqui, Android principalmente, ele acaba buscando, e muitas vezes você nem sabe, e ele sabe exatamente aonde você vai, quando você foi, quanto tempo você ficou, qual lugar normalmente você frequenta. Então, ele já fornece essa ferramenta aí para você excluir ou desativar esse recurso. Outro item muito importante aqui para que vocês tenham conhecimento é o site Vírus Total. O que esse virustotal.com faz? Tá? Ele analisa arquivos, domínios, IPs, URLs. Vamos supor que você recebeu um link de uma pessoa que está te mandando umas fotos que você, né, tirou lá junto e, coincidentemente, lá você recebeu. Antes de você baixar essas imagens, você acessa esse site, você vai clicar lá no botãozinho da URL, você vai colar esse link lá e ele vai escanear esse arquivo para verificar se não tem nenhum vírus lá dentro, ou um malware, né? Qualquer malware ali, ele vai fazer essa análise para vocês. Ou também, vocês estão desconfiando de algum site e-commerce. E vocês querem saber se naquele gateway de pagamento, que muitas vezes ele pega e direciona para o PagSeguro, Mercado Pago, algum outros, né, do gênero,
vocês colocando o link ali, ele também vai verificar se não tem alguém ali espionando essas transações ali também, tá? Então, esse aí é uma das dicas, assim, muito importante para que vocês possam se utilizar dessas informações, tá? E muitas vezes eu também tenho um arquivo dentro da sua máquina que você desconfia que ele possa estar infectado. Você também pode, clicando ali no arquivo, escolhe o arquivo, manda para ele, ele vai analisar e vai mostrar para vocês se aquele arquivo ele contém algum malware. Cuide dos seus dados com a Serasa Premium, né? Então a Serasa, ela trouxe aí um dos serviços deles, semelhante ao que os outros que a gente apresentou. Esse aqui, ele é pago, né? Ele tem uma taxa mensal, a gente só trouxe porque são partes de monitoramento, né? E muitas vezes você está com os seus dados expostos lá na Deep Web, então ele faz essa consulta frequente e te informa se houve um vazamento dos seus dados lá dentro. Cuidado com o Wi-Fi público ou gratuito, como cafeterias, shoppings, aeroportos, hotéis, restaurantes, entre outros, né? A partir do momento que você conecta num dispositivo, muitas vezes, por mais que a cafeteria, o restaurante tenha a Wi-Fi pública, né? Muitas vezes você está conectando num equipamento que não é daquele restaurante, não é daquela cafeteria. Ou aquele equipamento oferecido pela Wi-Fi grátis, ele está sendo monitorado, né, por hackers, interceptando todos os equipamentos que estão conectados lá. Quem aqui utiliza o Wi-Fi aqui da universidade? Então, assim, é muito muito preocupante quando se utiliza, tá? Por isso que eu falei, né, que tem alguns antivírus e tudo mais que oferecem as questões de VPN, que você criptografa os seus dados que estão trafegando. Porém, quantos aqui tem equipamento que conecta Bluetooth no equipamento? Quem que deixa aqui o Bluetooth ligado? A partir do momento que você larga o Bluetooth ligado, ele fica mandando broadcast para todos os equipamentos que estão próximos dele. E, consequentemente, é uma vulnerabilidade, principalmente dependendo da tecnologia que você tem no Bluetooth, né? E muitas vezes aquela pessoa que está querendo se vingar de você, ela pode ir lá e pegar e conectar no seu aparelho e automaticamente ter o domínio dele, tá? Então, são inúmeras vulnerabilidades que nós estamos expostos, né? Que muitas vezes, todo cuidado, Wi-Fi desligada, Bluetooth desligado quando não está utilizando, né? E acabar assim, tendo várias outras situações, como mencionados, o antivírus no seu equipamento, para que você mitigue. Não quer dizer que vai ser, né, 100% garantido, porque dependendo da forma que você acessa ou da forma que você está exposto, você acaba ficando vulnerável também. A senha, o nível de complexidade das senhas, ela tem que ser no mínimo 6 caracteres, contendo letras maiúsculas e minúsculas, separados com números. Como eu mencionei, muitas vezes eu tenho um cachorrinho lá e eu coloco a data de aniversário dele. Aí a pessoa está olhando lá, ela sabe que você tem um cachorrinho, daí você posta uma figura lá, o Pipo lá fez aniversário. Aí a pessoa já sabe a data de aniversário do Pipo. Então, cuidado, muito cuidado, que isso acaba deixando muito vulnerável. Então, aumente o nível de complexidade das suas senhas, porque isso vai ser crucial para que, quanto maior a quantidade de caracteres, com o aumento da complexidade, os algoritmos, eles a cada vez vão ficando mais difíceis de serem identificados, tá? Backup.
Como de praxe, né, Google, iCloud, várias empresas, elas oferecem hospedagem para que você armazene as informações na web, né? Então, você tirou uma foto aqui, ela vai lá, sincroniza, manda para a web. É muito importante que vocês tenham a questão da senha com a maior complexidade. Por quê? Porque se ele conseguir, ele automaticamente já tem acesso a todas as informações que estão na nuvem. Seja aplicativos que você utiliza, principalmente quando ele vai clonar. Se ele já sabe qual equipamento que você tem, ele pode clonar o seu equipamento com a sua usuário e senha, e ele vai trazer todas as características. E muitas vezes no clone ele já consegue utilizar até o aplicativo do banco, tá? E, consequentemente, ele já está trazendo lá as informações da sua biometria. Então, tome muito cuidado com essas questões, porque a partir do momento que ele consegue ter esse domínio, ele está utilizando-se de todas as informações que você tem lá. Bom, pessoal, era muito conteúdo, eu tive que dar uma adiantadinha aqui, para senão não ia ter mais ninguém aqui. Beleza? Agradeço a participação de todos, tá? Espero ter contribuído, né, com pouco espaço aí de tempo para nós aí, mas que a gente possa ter adicionado aí conhecimento a vocês, para que vocês cuidem, né, dessas exposições, entendam o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e se alguém tiver qualquer dúvida, também tem o nosso contato, e se vocês quiserem, a gente também pode responder agora. Pessoal, muito obrigado. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, para acrescentar um pouquinho mais de conhecimento na carreira estudantil de vocês. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Até mais, até a próxima. Deus abençoe, pessoal. Pessoal, então a gente encerra aqui, tá? Agradeço a todos aí a participação. Para quem está presente aqui, tem uma lista lá no fundo, não esqueçam de assinar. Para quem ainda não assinou, né? Passou aí no decorrer da apresentação. Então, agradeço aí o Dr. Danilo, o Kenzo aí pela participação, por contribuir nesse momento aí, explicar um pouco mais, né? Alguns aí são um pouco mais leigos nesse sentido, mas é sempre importante a gente conhecer um pouco mais sobre essa lei, sobre a ideia dela, como ela vem sendo aplicada e assim por diante, né? Então, faz parte nossa também conhecer e aplicar um pouco disso no nosso dia a dia, tá? Muito obrigado, tenha uma ótima noite.